Ao mesmo tempo em que o mundo diz assim, seja você mesmo. O cristianismo diz assim, seja Jesus. Seja Jesus. O cristão não diz assim, eu nasci desta forma, este é o meu jeito de ser. O cristão diz, o meu jeito de ser, eu deixei de lado. E eu quero ser do jeito de Jesus. Porque as pessoas ficam olhando para você e dizem, interessante, ele disse que é seguidor de Jesus e está dizendo, não olhe para mim, olhe para Jesus. Mas olhar para Jesus como? Como é que as pessoas podem olhar para Jesus? Unicamente através dos rostos de Jesus na terra, das mãos de Jesus na terra. E o rosto de Jesus na terra tem que ser o seu. O sorriso de Jesus na terra tem que ser o seu. As mãos que praticam caridade na terra, as mãos de Jesus caridosas, têm que ser as suas e as minhas. Pai Santo que estás nos céus, estamos na Tua presença nesta manhã de sábado, um dia radiante, um dia lindo, e Te agradecemos porque o Espírito Santo nos despertou nesta manhã e colocou em nosso coração o desejo e a decisão de estarmos aqui. Portanto, Pai, continua derramando sobre nós o Espírito Santo para entendermos Tua vontade, Teus planos, Tua missão para nós nesta terra. Abre a nossa mente, conforta os corações que estejam tristes, cura os enfermos do Teu povo e alimenta aqueles que estão famintos da Tua palavra. Que realmente se cumpra em nossa vida neste momento a Tua bênção. Pelos méritos de Jesus pedimos. Amém. Amém, Senhor. Queridos, no mundo em que vivemos, o que mais se valoriza é a autenticidade. Pessoas autênticas, pessoas que são o que são e que mostram o que são. Mas eu queria dizer para vocês nesta manhã que o cristão autêntico é aquele que não é ele. Cristão autêntico é aquele que não deixa aparecer aquilo que é ele. Cristão autêntico é aquele que não fala como sendo ele mesmo. O cristão autêntico é aquele que é Jesus. Ao mesmo tempo em que o mundo diz assim, seja você mesmo. O cristianismo diz assim, seja Jesus. Seja Jesus. O cristão não diz assim, eu nasci desta forma, este é o meu jeito de ser. O cristão diz, o meu jeito de ser, eu deixei de lado. E eu quero ser do jeito de Jesus. Ser do jeito de Jesus. Falar da forma em que Jesus falou. Amar as pessoas da forma como Jesus amou. Tratar as pessoas da forma como Jesus tratou. Portanto, meu querido, Deus não quer que você seja autêntico. Deus quer que você seja um cristão autêntico. E o cristão autêntico é aquele que deixa de ser o si mesmo, o eu mesmo, e passa a ser Jesus. Semelhante a Jesus, mais parecido com Jesus. Dia a dia. Eu quero que vocês leiam agora comigo o que está em Mateus capítulo 5. Ao mesmo tempo em que a palavra de Deus diz que aquilo que a mão esquerda faz, a mão direita não deve saber. A Bíblia diz isso, não é? Ao mesmo tempo, a Bíblia também fala outra coisa, que está em Mateus capítulo 5. Vamos ler a partir do verso 13 até o verso 16. Capítulo 5 de Mateus, versos 13 até 16. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, como se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. O mesmo Jesus que disse, o que a tua mão esquerda fizer, que não saiba o quê? A mão direita.
O mesmo Jesus está dizendo: vós sois o sal da terra. Mas o sal da terra não tem como passar despercebido. O sal, onde ele é colocado, ele aparece, ele dá sabor, ele se faz sentir. E agora o verso 14 diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam o quê? Vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Vejam que o mesmo Jesus que disse que aquilo que a tua mão esquerda fizer, que não fique sabendo a mão direita. Isto quer dizer que nós não deveremos ficar tocando trombeta, nós não devemos ficar publicando as nossas boas ações, mas ao mesmo tempo as nossas boas ações vão aparecer, as pessoas vão vê-lo como um representante de Jesus na terra, as pessoas vão olhar para o seu rosto e vão ver o seu rosto como um rosto de Jesus. Como diz a Bíblia lá em Atos capítulo 6, que quando olharam para o rosto de Estevão, viram que o rosto dele era o rosto de um anjo. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 6. Atos capítulo 6, lendo sobre a experiência de Estevão, quando diante dos seus acusadores, o rosto de Estevão brilhava como o rosto de um anjo. Capítulo 6 de Atos e o verso 15. Capítulo 6 e o verso 15. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, em Estevão, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. É impossível viver em comunhão com Jesus, refletindo a glória de Jesus e não ser percebido. Todos perceberão. É impossível esconder uma luz, ela vai aparecer. E queridos, toda boa ação, toda boa obra, todo ato de caridade, mesmo que sejam feitos no anonimato, sem que as pessoas percebam, mesmo que as boas ações estejam longe dos holofotes e que não sejam publicados na televisão ou nos jornais, mesmo assim as pessoas verão diferença em você e perceberão que você é um representante de Jesus na terra e que o seu rosto é um rosto como o rosto de um anjo, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Portanto, o povo de Deus é um povo de boas obras, é um povo luz, é um povo sal, que se faz sentir na vizinhança, onde estiver. Pode ser que você esteja morando há muitos anos num bairro, num lugar, e as pessoas ainda não tenham descoberto a sua religião. Como disse uma vez um ancião, ele disse assim: eu morei tantos anos naquela cidade e não descobriram que eu era adventista. Sabem por que não descobriram que ele não era, que ele era um adventista? Porque ele não era um adventista. Ele não era. Como pode alguém trabalhar numa fábrica, viver numa cidade tanto tempo e não descobrir uma religião dele? É porque ele não praticou a religião. É impossível esconder a luz, é impossível esconder o sal. Eu li no livro do padre Sérgio Zanella, na página 13, o título do livro é A Igreja Traída. Este padre disse o seguinte: estou à procura de Cristo e não o encontro. Quanto mais eu entro no meio eclesiástico, mais me perco e menos possibilidade de encontrar Cristo vejo. Onde estará Ele? Onde Cristo se escondeu? Se alguém o encontrou, venha depressa me avisar, não com a boca, nem com as palavras, mas com a vida e as suas manifestações. Eu também quero encontrá-lo e levá-lo aos homens e à humanidade. Estou à procura de Cristo. As pessoas estão à procura de Jesus. Mas os cristãos dizem assim: não olhe para mim, não sou exemplo para ninguém, olhe para Jesus. Isto não funciona. Isto não funciona. Porque as pessoas ficam olhando para você e dizem: interessante, ele disse que é seguidor de Jesus e está dizendo: não olhe para mim, olhe para Jesus. Mas olhar para Jesus como? Como é que as pessoas podem olhar para Jesus? Unicamente através dos rostos de Jesus na terra, das mãos de Jesus na terra.
E o rosto de Jesus na terra tem que ser o seu. O sorriso de Jesus na terra tem que ser o seu. As mãos que praticam caridade na terra, as mãos de Jesus caridosas, têm que ser as suas e as minhas. Portanto, meus queridos, nós, os filhos e filhas de Deus, precisamos ser homens e mulheres cheios de boas obras, abundantes em boas obras, para que estas boas obras tragam glória para o nosso Pai Celestial. O cristão não pode viver no anonimato. Se há uma coisa que não combina, é cristianismo com anonimato. Jesus disse que o sal tempera e a luz ilumina. Na antiguidade, o sal, lá no tempo antigo, o sal era muito precioso. Na velha Itália, o operário era pago com sal. Era muito valioso. Daí vem a palavra salário. Mas o sal só tem valor quando ele sai do saleiro. O saleiro hoje é a igreja. Os cristãos gostam de comunidade cristã. Os cristãos gostam de morar perto de outros cristãos. Por isso que ao redor dos nossos colégios, geralmente se forma uma grande comunidade adventista, com dezenas de pastores ali, com milhares de cristãos adventistas, com igrejas enormes. Mas, queridos, é um grande saleiro, mas o valor do sal é fora do saleiro. Por isso, de vez em quando, Deus dá uma sacudida no saleiro, para que o sal caia fora do saleiro. Quando o sal não sai do saleiro por vontade própria, Deus o faz por conta dele. Ele dá uma sacudida no saleiro e espirra sal por todos os lados. Deus manda perseguição. Deus manda tragédias. Deus permite tragédias para que o sal saia do saleiro e faça a diferença. No tempo de Jesus, no primeiro século, Deus sacudiu o saleiro através da perseguição que veio sobre os cristãos em Jerusalém. No livro de Atos diz que a perseguição fez com que os cristãos fugissem de Jerusalém e se espalharam pelo Império Romano, foram para terras longínquas levando o evangelho do nosso Senhor Jesus. Só assim. E no século 17, Deus trouxe os cristãos que estavam acumulados na Europa, trouxe-os para um mundo novo, chamado Nova Inglaterra, chamado Estados Unidos da América do Norte. Os peregrinos que vieram fugindo da Europa, vieram fugindo da perseguição e fundaram então um país protestante, não é? Um país sem rei e uma religião sem papa. Assim nasceu os Estados Unidos da América do Norte, mas porque Deus sacudiu o saleiro e fez com que eles viessem para um novo mundo. E também na igreja adventista, quando ela surgiu ali no estado de Michigan, nos Estados Unidos, os cristãos adventistas se acumularam numa cidadezinha que até hoje é uma cidade pequena. Cidade de Battle Creek. Battle Creek, ali tinha a editora, a Casa Publicadora Adventista, ali tinha a Associação Geral da Igreja Adventista, ali tinha o Hospital Adventista, ali tinha uma grande igreja, enfim, ali era uma cidade que transbordava de adventistas. Mas também o mexerico corria solto. Muito mexerico, muito disque-disque. E Deus queria que o seu povo saísse de Battle Creek e se espalhasse pelo mundo. Mas eles não queriam sair. Então Deus enviou um fogo que queimou a Casa Publicadora de Battle Creek. Que o povo ficou assustado, mas continuaram ali. Então Deus mandou outro fogo que queimou o Hospital Adventista. E interessante que os bombeiros da cidade de Battle Creek diziam: o fogo dos adventistas é diferente, porque ele não apaga. O fogo é diferente, porque não apaga. Pode jogar água, porque era um fogo por ação divina. Mas mesmo queimando o hospital, os adventistas permaneceram ali. Então Deus mandou um outro fogo, queimou o tabernáculo, queimou a maior igreja. Finalmente, eles decidiram tirar a Associação Geral dali para outro lugar. E então os adventistas começaram a sair de Battle Creek. Queridos, Deus precisa sacudir o quê? O saleiro. Para que você saia pelas ruas, pelos bairros, levando as boas novas da salvação. Deus usa
estratégias para espalhar o sal. Eu conheço 2 Martinhos. Martinho Lutero, que todos conhecem. Quem não conhece, quem já não ouviu falar de Martinho Lutero? O leão da Reforma Protestante, aquele que pregou as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, aquele que fundou a Reforma Protestante. Por isso somos chamados protestantes, porque nós protestamos contra os erros da igreja de Roma. 95 teses protestando contra os erros da igreja de Roma. Martinho Lutero se tornou famoso, mas existe outro Martinho chamado Martinho de Basileia. Martinho de Basileia cria da mesma forma como Martinho Lutero cria. Tinha a mesma fé, justificação pela fé, só que Martinho de Basileia tinha medo de falar. Ele também foi preso, Martinho de Basileia. E na prisão, quando ele foi questionado sobre a sua fé, ele negou a sua fé. Mas encontraram na prisão de Martinho da Basileia, encontraram no meio da parede, no meio das pedras, dos tijolos, eles encontraram papéis, e quando pegaram esses papéis, viram ali escrito a sua fé. Ele escreveu, como Martinho Lutero escreveu, ele também escreveu. Só que Martinho Lutero pregou na porta da igreja de Wittenberg, e Martinho de Basileia colocou nas frestas e nos buracos da parede da prisão onde estava. Por isso ele foi liberto, ele foi solto, não foi condenado, porque negou a fé. Não é para você colocar a sua Bíblia dentro de uma gaveta, mas deixar que a Bíblia brilhe, e abra a Bíblia nas casas, nos lares, invada os lares. Ofereça-se para estudar a Bíblia com as pessoas, mostre quem é Jesus. Seja um Martinho Lutero moderno. Nicolau Copérnico preferiu que somente depois da sua morte fosse publicado o seu livro revolucionário, naquela época, porque ele ensinava que o Sol, a Terra girava em torno do Sol, que o Sol estava no centro do sistema planetário. Mas ele não publicou isso. Ele disse: publiquem somente depois da minha morte. Por quê? Para não ser perseguido? Para não ser morto? Mas um outro homem chamado Galileu cria da mesma forma que Nicolau Copérnico. Mas Galileu agiu diferente. Colocando em risco a sua própria cabeça, ele defendeu a ideia de que a Terra girava em torno do Sol. Isso era estranho para aquele tempo. Naquele tempo, os líderes religiosos acreditavam que tudo girava em torno da Terra. O Sol girava em torno da Terra, tudo girava em torno da Terra, que a Terra era o centro. Mas eles sabiam que não era assim. E Galileu teve a coragem de dizer que não era assim. E publicou e falou. O que aconteceu? Foi condenado pela Inquisição Romana. Mas ele falou. Queridos, como é que nós vivemos como cristãos no mundo? Nós vivemos nos defendendo, nos protegendo, para ficar bem com todo mundo, para não ser perseguido, para não ser acusado, para não ser preso. Nós fazemos concessões aqui, concessões ali, e então vamos nos descaracterizando, perdendo a nossa identidade cristã, nos tornando semelhante aos demais para não chamar atenção. Se eu for me vestir como um cristão, vou chamar atenção, as pessoas vão ver que eu sou cristão, não é? Mas é para saber que você é cristão. De que adianta guardarmos nossa fé só para nós mesmos? Seremos de nenhuma utilidade para o mundo se formos cristãos do mundo, iguais às religiões do mundo, iguais aos ateus do mundo. Eles não verão nenhuma vantagem do cristianismo sobre a mundanidade. Os mundanos ficam olhando, os pagãos ficam olhando para os cristãos, procurando descobrir quais as vantagens do cristianismo. Será que existem vantagens no cristianismo? Será que existem vantagens no adventismo? Em ser um adventista do sétimo dia? Existem vantagens ou não existem vantagens? Por quê? Malcolm Reed, um jornalista inglês que se converteu a Jesus, escreveu assim: o cristianismo não é uma visão estatística da vida. O cristianismo é a maior religião do mundo. E esse é um grande problema para nós que pertencemos à maior religião do mundo, porque é a religião mais mal vista no mundo.
Porque as nações que se dizem cristãs são as piores do mundo. Lendo as estatísticas, você percebe que as nações que mais têm divórcio, lares destruídos, são as nações que se dizem cristãs. São os que mais fumam, os que mais bebem, os que mais se prostituem, os que mais se divorciam. Enfim, que tipo de influência esse cristianismo está exercendo sobre nações árabes? Nações árabes, nações como a Índia, que praticam o hinduísmo, nações como a China, que praticam o budismo. Que tipo de influência o cristianismo está exercendo sobre eles? Uma influência péssima, negativa. Eles dizem: eu não quero esta religião. Eu não quero que esta religião entre na minha vida, porque eu vou me divorciar da minha esposa, porque a minha esposa não vai ser mais submissa a mim, ou porque os meus filhos vão se tornar desobedientes a mim, vão deixar de respeitar aos pais. As nações cristãs são conhecidas no mundo como nações violentas, que se intrometem nas nações vizinhas e matam. Porque os Estados Unidos aparecem no mundo como uma nação cristã, mas invadiu o Iraque, invadiu o Afeganistão e fica invadindo e matando em nome da liberdade. E para esses povos não cristãos, isso é cristianismo. Os filmes de Hollywood não são feitos pela igreja, mas são feitos por uma nação cristã. E as nações não cristãs, quando veem os filmes de Hollywood, que só fala de feitiçaria, de bruxaria, de promiscuidade, de pornografia, eles pensam que nações cristãs são assim. Esta é a propaganda. Portanto, meus queridos, nós como cristãos precisamos mostrar para o mundo as vantagens do cristianismo. O cristianismo é a maior religião do mundo, mas este é um problema. Porque se você andasse por uma rua que estivesse cheia de diamantes, seria bom você desconfiar daqueles diamantes, porque diamantes não estão assim, não é? Jogados pela rua toda, não. Quando você anda pelas ruas de São Paulo, essas grandes cidades, você está tropeçando em cristãos. Os cristãos estão se batendo no outro, cheio de cristãos. Mas será que cristão genuíno e verdadeiro existe tanto assim em abundância? Não. Cristão verdadeiro é raro. É raro no mundo, é raro na igreja. Você pode ver a igreja lotada num sábado de manhã, mas não são todos cristãos verdadeiros? Todos querem o céu? Mas quem está disposto a pagar o preço do céu? A viver o estilo de vida que o céu quer? Quantos? Mateus capítulo 7, irmãos. Vamos ler a palavra de Deus, Mateus capítulo 7, verso 13 e 14. Mateus capítulo 7, e o verso 13 e 14. Abra sua Bíblia. Aqui lemos: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. A religião do caminho largo anda pelo caminho largo. São milhões, são milhões. São muitos os que andam pelo caminho largo. Geralmente nós pensamos no caminho largo, o caminho do mundo. E o caminho estreito é o caminho da igreja. Você já parou para pensar que dentro da igreja tem dois caminhos? Quem aqui já parou para pensar que dentro da igreja existem dois caminhos? O caminho estreito e o caminho largo dentro da igreja. Dentro da igreja, aqueles que vivem o cristianismo e aqueles que fazem de conta que estão vivendo o cristianismo. Aqueles que são cristãos 7 dias da semana e aqueles que são cristãos só no 7º dia da semana. Queridos, aqui diz o verso 14 agora, capítulo 7 e o verso 14. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos
há que a encontrem. E o verso 16: por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Que tipo de ações aparecem na nossa vida durante a semana, dentro da nossa casa? Que tipos de filmes estão na nossa televisão? Ou novelas? Que tipo de novela? Eu diria, nenhuma novela, não é? Nenhuma. Hollywood não faz filmes para cristãos. Hollywood não produz filmes para levar pessoas para o céu. Não, queridos. Há muitos cristãos lendo bruxaria e assistindo filmes de bruxaria. Harry Potter e outros filmes. Queridos, que tipo de cristianismo é o nosso? Cristianismo do caminho largo ou cristianismo do caminho estreito? Você está com a maioria da igreja ou você está com a minoria da igreja? A maioria da igreja vai perseguir a minoria da igreja. Você já parou para pensar que a perseguição não é um mundo perseguindo a igreja? Você já parou para pensar que a perseguição é a igreja perseguindo a igreja? Será, pastor? É óbvio. É óbvio. Satanás não precisa que o mundo persiga a igreja. Satanás usa aqueles que são dele dentro da igreja para perseguir aqueles que são de Jesus dentro da igreja. Foram os judeus que perseguiram os judeus cristãos. Roma usou os judeus para perseguirem cristãos. Roma vai usar adventistas para perseguirem adventistas. Vocês já leram um livro, O Grande Conflito, onde Ellen White fala que pessoas que se assentavam conosco, eram membros, cantavam conosco os mesmos hinos, se tornarão nossos piores inimigos. Se tornarão os nossos piores inimigos. Que tipo de cristianismo é o que nós vivemos em nossa igreja? O do caminho largo? Não, eu estou com a maioria. Então você está errado. A maioria do mundo é errada, a maioria da igreja é errada, a maioria sempre esteve errada. Porque o caminho estreito não cabe à maioria, o caminho estreito é caminho, não é? Apertado. São poucos os que andam por ele. Hoje a igreja fala muito em reavivamento e reforma, não é? Esta é a bandeira que o presidente da Associação Geral, o pastor Ted Wilson, está levantando. Reavivamento e reforma. Mas será que nós estamos buscando realmente o reavivamento e a reforma? O padre Zanella dizia: estou à procura de Jesus e não o encontro. Se você o encontrou, venha depressa me avisar. Mas não venha falar com a boca, nem com palavras, mas venha me falar com a vida e as suas manifestações. Podemos mostrar Jesus na nossa vida? Para o nosso marido, para a nossa esposa? Será que os nossos filhos veem Jesus em nós? Hinduísmo, islamismo, budismo são religiões fortes, e observam o cristianismo. Qual a diferença? Qual a diferença? Eu li sobre a China. Diz que a China até a década de 40, quando o comunismo dominou a China, até ali existiam em torno de 100 mil cristãos na China. Não existia o comunismo lá, mas existiam somente em torno de 100 mil cristãos na China, na década de 40. Depois que o comunismo entrou e que as portas se fecharam, e as Bíblias não podiam entrar, e os missionários tiveram que abandonar, e agora os países cristãos não exerciam nenhuma influência mais sobre a China. Foi a salvação da China. Porque quando a influência dos países cristãos acabou, o cristianismo cresceu. Quando a China abriu as portas, agora recentemente, quando a China abriu as portas e os missionários voltaram a ir para a China, descobriram que nesse período em que o comunismo fechou a China e que o cristianismo dos países capitalistas não exerceu influência sobre a China, o cristianismo cresceu de 100 mil para mais de 1 milhão. Para mais de 1 milhão.
Queridos, lá na China nós temos hoje o cristianismo puro e verdadeiro. Puro e verdadeiro. A perseguição, a dificuldade faz com que os cristãos sejam puros e verdadeiros. Hoje a facilidade que existe no Brasil, a facilidade que existe nos Estados Unidos de ser cristão, todo mundo se diz cristão, mas na realidade poucos são de verdade. O homem mais sábio da Índia, Mahatma Gandhi, disse uma vez: eu não me torno cristão por causa dos cristãos. Será que existe alguém que poderia dizer: eu não me torno adventista por causa de um adventista que eu conheci, que me roubou? Esta semana eu ouvi a história de uma pessoa que hospedou um grupo de jovens adventistas na casa, de um projeto. Queridos, o projeto Caleb é um projeto de Deus. Mas alguém que hospedou o grupo do projeto Caleb na casa, roubaram dela o iPhone, o notebook, e o que mais? Um óculos, e o que mais? Como? Cristãos do caminho largo. Cristãos do caminho largo. Nós precisamos ser cristãos do caminho estreito. Cristãos que buscam reavivamento e reforma. Reforma não diz muito, irmãos. Eu vou ser mais específico. Reforma de saúde. Isso fica mais claro, né? Reforma de saúde. Deixar os animais em paz. Dá para entender esta linguagem? Deixar os animais em paz. Parar de matar os animais para comê-los. Como dizia aquele meninozinho num vídeo que correu o mundo todo pelo YouTube, o meninozinho dizia para a mamãe: os animais eu gosto de ver eles em pé. Não é para matar os animais. Queridos, nós temos que começar a viver na terra o estilo de vida que vamos viver no céu. Porque o céu na vida dos cristãos começa onde? Aqui. Aqui. Há pessoas que estão esperando a volta de Jesus para terem o caráter transformado. Não, irmãos. Ninguém terá o caráter transformado na volta de Jesus. Ninguém. O caráter pode ser transformado hoje, dia a dia, mediante confissão dos pecados, arrependimento, buscando reavivamento e reforma. Quando Jesus voltar, a única coisa que será transformado é o nosso corpo. O corpo mortal se tornará imortal. O corpo corrupto será revestido de incorruptibilidade. 1 Coríntios capítulo 15. Mas e o caráter? Será o mesmo. O caráter é a colheita da vida. E quem constrói o caráter? Você constrói o seu caráter. Com a ajuda de quem? Do Espírito Santo. Por que com a ajuda do Espírito Santo? Porque o Espírito Santo apanha as coisas que são de Jesus e comunica para você. O Espírito Santo pega as coisas que são de Jesus e comunica para você. O Espírito Santo, ele implanta em você o caráter de Jesus, a mente de Jesus, o temperamento de Jesus. E o Espírito Santo está fazendo isso todos os dias, todas as horas, para aqueles que estão pedindo e clamando, querendo de verdade. Mas quem estiver esperando a volta de Jesus para ser transformado, vai ter uma grande decepção, queridos. Quais as vantagens da nossa religião sobre o mundanismo? Quais as vantagens? Se frequentamos os mesmos restaurantes, as mesmas churrascarias, as mesmas lanchonetes, bebemos o mesmo café que todo mundo bebe, tomamos a mesma Coca-Cola que todo mundo toma. Ah, pastor, ainda bem que eu não tomo Coca-Cola, eu só tomo Pepsi-Cola. Comemos os mesmos sanduíches que todo mundo come. E assistimos os mesmos filmes. Frequentamos, vamos lá na mesma locadora de vídeo que todo mundo vai. E achamos que somos diferentes? Não. Somos iguais ao mundo. Só temos o nome de Cristo. Mas negamos a Jesus na nossa vida, no nosso estilo de vida. Ser cristão é ser como Cristo. É deixar de ser eu para ser como Cristo. Quantas vezes eu tenho repetido para as pessoas que dizem assim: pastor, mas esse é o meu jeito, eu nasci assim, eu sou meio impulsivo, sou impaciente, eu digo: oh, minha irmã, meu irmão, deixe de falar este é o meu jeito
e comece a clamar: transforma-me, querido Espírito Santo, para ser do jeito de Jesus. É o jeito de Jesus que eu tenho que perseguir, clamar e buscar. Pare de falar: eu sou desse jeito. Não é o jeito de Jesus tratar as pessoas? Como podemos evangelizar as pessoas e atraí-las para Jesus se perdemos as características de um povo escolhido, de uma nação santa? Vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9. Primeira carta de Pedro, capítulo 2 e o verso 9. 1 Pedro, capítulo 2 e o verso 9. Aqui nós lemos. Todos acharam? Amém. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9. Mas vós sois o quê? Geração eleita. Então viva como geração eleita. O que mais somos? Sacerdócio real. Não é só o pastor que é um sacerdote. Você é um sacerdote. Viva como um líder religioso, como um sacerdote de Deus. O que mais? Vós sois a nação santa. Temos que viver vida santa. Por que não clamamos a Jesus todas as manhãs? Dá-me da tua santidade, Senhor. Eu gosto de repetir isso: Senhor, em tua palavra o Senhor falou: sede santos, porque eu sou santo. Mas eu não posso ser santo de mim mesmo, Senhor. Então dá-me da tua santidade. Dá-me da tua santidade, porque eu quero ser santo. Mas só o Senhor pode me dar da tua santidade. E se você clama todos os dias, todas as horas durante o dia, você acaba virando santo. Santo. E as pessoas vão falar: esse aí quer ser santo. Você já ouviu pessoas na igreja falando: ah, o fulano quer ser santo. Lógico. Lógico que eu quero ser santo. Em Jesus. Amém. Santo em Jesus. Todo homem, toda mulher que clama e busca santidade, aos olhos de Deus eles são santos. Ainda com defeitos pecaminosos, com defeitos de caráter, sim, mas aos olhos de Deus já são o quê? Santos, porque a santidade de Deus reveste você. É um processo de transformação diária, a santificação. Mas quem está no processo já é considerado por Deus santo. Não importa se você está no primeiro degrau da escada da santificação, ou se você está no 10º degrau da escada da santificação. Não importa em que degrau, não importa em que nível você esteja, você aos olhos de Deus é santo. Você é santa, porque você está no processo. É o que você quer, é o que você está buscando, e é o que você está recebendo. Vós sois geração santa, sacerdócio real. Para quê? Povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou. Por que Deus nos faz sacerdotes, nos faz nação santa? Para ficarmos olhando um para o outro e dizermos somos santos? Não. Para cumprir a missão de Deus, para anunciar. Queridos, quando nós buscamos o poder do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, para anunciar o Evangelho, isso acontece. Mas quando buscamos o batismo do Espírito Santo e buscamos santidade de Deus, para continuarmos de braços cruzados, isso não acontece. Deus só comunica poder, Deus só comunica santidade, Deus só dá o batismo do Espírito Santo para que você cumpra a missão que Ele deu. Qual é a missão? Vamos ler aqui. Estamos lendo 1 Pedro 2,9. Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Temos que anunciar, temos que pregar pela vida, pelas ações que vivemos. São mais de 2 bilhões de cristãos no mundo. Todos usando o nome de Jesus. Então, por que é falso? Porque se fossem verdadeiros, não seriam tantos. Porque tantos são chamados. Para que Deus possa, entre os tantos chamados, escolha poucos. Quando diz muitos são chamados, irmãos, são muitos mesmo. Mas quando também diz que poucos são escolhidos, são poucos mesmo.
Mas você escolhe estar entre os poucos escolhidos. Você que escolhe. Não é Deus que diz você não, você sim. Você não é Deus que exclui. Deus não faz acepção de pessoas. É você que se exclui, vivendo um cristianismo de caminho largo. O cristianismo que todo mundo pratica, esse mesmo vai excluindo você. Estão as pessoas vendo Jesus estampado no nosso rosto? O cristianismo é mais do que um código de crenças. O cristianismo é uma vida que representa Jesus aqui e agora. Uma vida que representa. No livro Obreiros Evangélicos, página 29, Obreiros Evangélicos, página 29, diz assim: o mundo necessita ver nos cristãos uma evidência do poder do cristianismo. As pessoas observam. Quando você está no mercado, enchendo o seu carrinho de alimentos, as pessoas observam. A pessoa que está lá no caixa e você está pagando, não é, a sua compra, a pessoa observa, não é? Quanto açúcar você compra, né? Alguém perguntou: escuta, a senhora vai abrir uma fábrica de doce, né? Porque tem gente que compra açúcar, compra já de 5 quilos, né? Sabe quantos sacos de açúcar você deveria comprar por mês? Nenhum. Você não precisa de açúcar. E óleo? Quantos litros de óleo você tem que comprar por dia, por mês? Muito pouquinho, irmãos. Muito pouquinho. Nosso cristianismo está na compra que fazemos, está naquilo que enche a nossa geladeira, está naquilo que nós colocamos lá no guarda-roupa, nossas vestimentas. Nosso cristianismo está na forma como usamos a internet, na forma como usamos a televisão, na forma como tratamos nossos empregados. O cristianismo, ele aparece nessas coisinhas pequenas. Tem que aparecer, para que o mundo veja as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. No livro Desejado de Todas as Nações, página 615. Esse é um texto que está lá no Desejado de Todas as Nações, que deveria ser gravado na nossa mente. Diz assim, página 615: Cristo pousa para ser retratado em cada discípulo. Cristo pousa na sua frente e você tem que tomar tempo para ficar olhando para Ele. Você não pode olhar apressadamente para Jesus. Você tem que tomar tempo para olhar demoradamente para Jesus e assimilar o olhar dele, as qualidades dele. O fruto do Espírito Santo é o caráter de Jesus. Deus me ajudou a entender isso. Quando eu oro a Deus, eu oro: Senhor, dá-me o fruto do Espírito Santo, que são os traços de caráter de Jesus. O amor é um traço do caráter de Jesus. Paz é outro traço de caráter de Jesus. Longanimidade, fidelidade, fé, mansidão, domínio próprio são outros traços de caráter de Jesus. O Espírito Santo dá quando pede. Quando você pede, o Espírito Santo comunica. E nós temos que pedir isso todos os dias. Aonde quer que formos, diz Desejado de Todas as Nações, página 108. Aonde quer que formos, devemos levar Jesus conosco. Aonde quer que formos, e revelar aos outros quão precioso é o nosso Salvador. Leve Jesus com você, aonde você for, e revele aos outros quão precioso é Jesus. Eu tenho aqui vários textos do livro Desejado de Todas as Nações. Por quê? É o melhor livro para você mergulhar e beber do caráter de Jesus. É o melhor livro para você assimilar o caráter de Jesus. É o Desejado de Todas as Nações. Você começa a ler e você não vê o tempo passando, e você começa a assimilar aqueles traços de caráter de Jesus. Deus tem conservado fora da igreja milhões de pessoas, porque a igreja não está preparada para receber essas pessoas. Você já viu pessoas sinceras na igreja católica, nas igrejas evangélicas, quadrangular, batista, Assembleia de Deus? Pessoas sinceras? Tem, milhões delas. E Deus vai deixá-las lá, até que a igreja esteja pronta para recebê-los, para que eles não se escandalizem. Deus não quer que as pessoas venham para a igreja adventista
enquanto ela está cheia de mornos e de joio, porque as pessoas orariam menos aqui. Lá ela vai à igreja todos os dias, todas as noites tem culto, e de repente vem para cá, só quarta, sábado e domingo, e de repente começa a vir só no sábado, e a pessoa diz: o que eu estou fazendo? Lá eu ia todas as noites, aqui eu só venho uma vez por semana. Eu não estou avançando, eu estou o quê? Regredindo. Então, queridos, Deus está conservando fora muita gente sincera, até que a igreja seja purificada pela reforma e pelo reavivamento, para que Deus traga este povão, essa multidão que está fora, e haja um só rebanho e um só pastor. Um só rebanho e um só pastor. Um cristão indiano viajou pelo mundo e ele viu lá o túmulo de Maomé com diamantes e pedras preciosas, e disseram para ele: aqui dentro se encontram os ossos de Maomé. Aí ele viajou o mundo e viu o túmulo de Napoleão, e ali disseram para ele: aqui se encontram os restos mortais de Napoleão Bonaparte. E ele diz: quando eu fui visitar Jerusalém e vi o túmulo de Jesus, verifiquei que este túmulo estava aberto e vazio. E alguém disse: ele não está aqui, porque ele já ressuscitou. Queridos, o Cristo que nós adoramos não está morto, não. Ele vive no céu, mas ele vive na sua vida. Ele vive na minha vida. E vamos parar de falar: não olhe para mim, não sou exemplo para ninguém, olhe para Jesus. É para você mesmo que as pessoas vão olhar. Quer queira, quer não queira, é para você que as pessoas vão olhar, porque afinal de contas, você carrega o nome de Jesus. E se carregamos o nome de Jesus, temos que carregar também o caráter de Jesus. O caráter de Jesus. Como é que Paulo falava? Paulo falava para as igrejas: não olhem para mim, não imitem meu exemplo, olhem para Jesus. Vocês já leram as cartas de Paulo? Como é que Paulo fala? Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Que coragem, né, irmãos? Coragem de alguém que andava com Jesus. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Jesus é o Deus vivo, porque vive na vida dos seus seguidores. No livro Caminho a Cristo, página 67. Esse é outro livrinho que dá para você ler uma dezena de vezes, porque ele é pequenininho. E ele é bem cristocêntrico, para você meditar na vida de Jesus. Caminho a Cristo, na página 67 diz assim: como a flor se volve para o sol, para que os seus raios brilhantes a ajudem a desenvolver a beleza e a simetria, assim devemos nós volver-nos para Jesus, a fim de que a luz do céu incida sobre nós e nosso caráter seja desenvolvido à semelhança de Jesus. O girassol mantém a face voltada para o sol. Sempre o girassol está voltado para o sol. Se for desviado da luz, torcerá o caule até erguer as pétalas para os brilhantes raios solares. Assim também, todo aquele que entregou o coração a Jesus, volve-se para o sol da justiça, que é Jesus, recebendo o quê? Avidamente, os brilhantes raios da glória que resplandecem da face de Jesus. Você está recebendo o sol de Jesus. Quando o caráter de Jesus, Conselho para Pais, Professores e Estudantes, página 292. Quando o caráter de Jesus for perfeitamente reproduzido pelo povo de Deus, então ele virá para reclamá-los como seus. Quando é que Jesus vai voltar? Quando o caráter dele estiver sendo perfeitamente reproduzido no povo de Deus. Por isso, queridos, que o selo do Deus vivo, que será aplicado após o decreto dominical, quando o decreto dominical for aprovado nos Estados Unidos, ele vai se espalhar pelo mundo todo, e o povo vai começar a ser selado pelo sinal da besta. Mas o povo de Deus e a multidão de filhos de Deus espalhados por todas as igrejas, eles vão se posicionar ao lado dos mandamentos de Deus. Eles vão ser selados pelo selo do Deus vivo. Só que o sinal externo do selo do Deus vivo é o sábado como dia de guarda. Mas o sinal interno do selo do Deus vivo é o selamento do caráter de Jesus em você.
O caráter de Jesus será selado em você para toda a eternidade, através do selo do Deus vivo. Neste tempo, o caráter de Jesus estará sendo refletido perfeitamente no seu povo. Por isso ele vai voltar muito em breve, porque o selamento está para começar. Papa Francisco está reunindo o povo em torno de si mesmo. Viajou para Israel, esteve em Jerusalém domingo passado, e lá ele convocou as 3 grandes religiões: islamismo, cristianismo e judaísmo, reunindo as 3 grandes religiões em torno de si mesmo. E interessante que os líderes do islamismo, do cristianismo e do judaísmo estão babando, estão se inclinando, estão correndo para Roma. Os evangélicos dos Estados Unidos e do mundo estão correndo para Roma. Todos os países, todas as religiões, todos estão correndo para Roma. Este é um sinal que teria que acontecer antes que o decreto dominical fosse aprovado, irmãos. Agora o mundo começa a ser governado do jeito que o Papa quer. O primeiro ancião aqui comentou comigo que nesta semana, numa convenção do PMDB, o candidato a governador do estado do Paraná, Requião, ele disse: eu quero, se eu for eleito, eu vou governar o estado do jeito que o Papa está pedindo que os líderes governem o mundo. Quero governar do jeito que o Papa está pedindo ao mundo todo para que governem o mundo. É a nova ordem mundial. A nova ordem mundial é o mundo todo submisso a Roma. Mas o dia de guarda na nova ordem mundial será o domingo. Mas o dia de guarda do povo de Deus, que guarda os mandamentos de Deus e que vai ser selado pelo selo do Deus vivo, o dia de guarda deles é o sábado. Isso vai fazer uma grande diferença, irmãos. O sal vai aparecer, a luz vai aparecer, não tem como esconder. Este é um sinal que mostra. Agora nesta semana, no dia 28 de maio, foi assinado pelo presidente da Rússia, Putin, o tratado que forma a nação número 5. São 10 supernações que vão se formar no mundo todo. Quando Jesus voltar, existirão 10 supernações. Quando a pedra descer do céu e atingir os pés da estátua, quantos dedos estarão ali? 10 dedos, representando as 10 nações mundiais. E elas estão se formando. Dia 28 agora, antes de ontem, se formou a nação número 5, chamada Antiga União Soviética. Em 2008, Lula assinou um tratado formando a nação número 6, que é a Unasul. Em 1993, no tempo do presidente Clinton, os Estados Unidos votou a formação da nação número 1, que é formada pelo Canadá, México e Estados Unidos. Em 1993 ainda foi formada a União Europeia. Todas essas nações já estão formadas. A nação número 7, queridos, lá no norte da África e no Oriente Médio, está em formação há 2 anos. As guerras estão acontecendo, derrubando os governos para estabelecer a nação número 7, que é a nação árabe. Queridos, quando as 10 nações estiverem formadas, eles vão chamar isso de nova ordem mundial. Que dia vão guardar? O domingo. Quem dominará sobre os 10 reinos? O Papa. Todos submissos ao líder mundial, um líder religioso, que terá o apoio e a força do exército americano, para fazer com que todos se dobrem. Na Idade Média, o exército francês fez com que todas as tribos bárbaras se curvassem diante do papado. Mas agora, no tempo do fim, o exército americano será usado para fazer com que todas as nações da terra se curvem diante do papado. Jesus está para voltar. É o fim do fim, meu querido irmão. E é hora de você e eu mostrarmos no rosto o rosto de Jesus. Que as pessoas, ao olharem para você, vejam como aqueles que olharam para o rosto de Estevão, viram o rosto dele resplandecendo como o rosto de um anjo. Deixe o sorriso de Jesus brilhar no seu rosto.
Amém, irmãos? Que a graça e a paz de Jesus estejam com vocês. Amém, irmãos? Aleluia.